Você já parou para pensar quantas pessoas estão sendo enganadas dentro das próprias igrejas? O anjo do Senhor gritou para mim aqui agora. O Senhor Jesus desceu, está guardando o Emanuel, vai estar visitando um homem chamado Júnior também. Ai, 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 ai. Semi-chacala saio. E eu tô ouvindo esse homem de branco falando comigo um negócio, que o diabo não vai tocar naquela criança, porque ela é do altar. Eita, aleluia! Eu acho que os crentes do culto Xenadade não chegou ainda. E ele tá gritando. Ela tô, olha aqui, eu pego o menino lá. Só que eu vi na hora que esse homem de branco saiu daqui, desceu dentro daquela casa, colocou a mão no menino que estava deitado numa cama. E ele tá gritando assim: o Emanuel sempre foi promessa minha. O Emanuel sempre foi promessa minha. Sobrevassaio que me nasce. Quantas famílias têm sido destruídas por falsas revelações, por promessas que nunca vieram de Deus, mas foram ditas em seu nome? Vivemos tempos perigosos, onde os falsos profetas não usam mais túnicas rasgadas. Eles vestem paletó, falam manso e até choram no altar. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Mas por trás da aparência de piedade, existem lobos famintos, prontos para dilacerar a fé de quem está desesperado por uma resposta. Eles dizem: Deus me revelou. Mas muitas vezes falam da carne, ou pior, do próprio inimigo. Cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Este vídeo é um alerta urgente para você que ama a verdade e deseja aprender a discernir profecias à luz da Bíblia. Já deixe o seu like agora, compartilhe com alguém que precisa acordar espiritualmente e se inscreva aqui no canal. Vamos juntos desmascarar esse engano. Houve um tempo, não tão distante, em que quando alguém precisava ouvir a voz de Deus, o instinto era procurar aquele irmão simples, humilde, de oração constante. Era comum ver crentes buscando as irmãs do círculo de oração, ou os irmãos que viviam de joelhos dobrados, não por fama, mas porque havia algo verdadeiro na vida deles. Gente conectada com o céu. Mas algo mudou. Com o passar do tempo, muitos perceberam que poderiam ganhar status e influência apenas dizendo: Deus me revelou algo para você. E o que era santo virou espetáculo. Muitos, pressionados a parecer espirituais ou desejando reconhecimento, começaram a falar profecias que Deus nunca falou. A unção virou vaidade. A profecia virou instrumento de manipulação. Essas palavras soltas, ditas sem temor, causaram estragos profundos. Pessoas foram enganadas, promessas nunca se cumpriram, corações foram frustrados e a fé de muitos naufragou. Não foram poucos os que se afastaram de Deus pensando: mas ele prometeu e não cumpriu. Quando, na verdade, foi um homem, não Deus, quem falou. E isso é grave. Falar em nome do Senhor sem que ele tenha falado é pecado sério. E o que deveria ser uma edificação virou motivo de escândalo. Mas atenção, isso não significa que Deus parou de falar. O Espírito Santo ainda se move. Ele ainda usa homens e mulheres para trazer direção, conforto e verdade. Mas agora, mais do que nunca, é preciso discernir. Você precisa estar vigilante. Não se impressione com lágrimas, gritos ou frases ensaiadas. Examine tudo. A Bíblia nos ensina a aprovar os espíritos, a julgar as profecias e a não crer em todo aquele que diz: Senhor, Senhor. O tempo da ingenuidade acabou. Chegou o tempo de proteger sua fé. E isso começa por reconhecer o engano, denunciar o falso e voltar à essência.
a palavra de Deus. Muitos cristãos sinceros cresceram ouvindo que não se deve duvidar de uma profecia, porque isso seria tocar no ungido de Deus. Mas essa mentalidade, que parece piedosa, tem feito muitos baixarem a guarda contra o engano. A Bíblia nunca disse que devemos aceitar tudo sem questionar. Pelo contrário, ela nos ensina a examinar todas as coisas e reter o que é bom. Isso significa que até mesmo uma palavra dita no púlpito por um pastor experiente ou um profeta famoso precisa passar pelo crivo da Escritura. O apóstolo João foi claro ao dizer: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus. 1 João 4:21. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ele não disse alguns, ele disse muitos. Isso deveria nos deixar em estado de alerta contínuo. Não se trata de paranoia, mas de discernimento espiritual. Nem todo que fala com fervor está sendo guiado pelo Espírito Santo. Nem toda revelação é revelação divina. E é por isso que precisamos voltar à palavra, pois ela é a lâmpada que ilumina a verdade em meio às trevas. Se até o apóstolo Paulo foi examinado pela igreja de Bereia, conforme Atos 17:11, quem somos nós para não sermos? Aqueles crentes eram chamados de nobres justamente porque conferiam nas Escrituras tudo o que ouviam. E não pense que isso era desconfiança, era zelo pela verdade. O próprio Paulo mais tarde ensinou: Não desprezeis as profecias, mas examinai tudo, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:20 e 21. Ou seja, nem tudo é lixo, mas nem tudo é ouro. É tempo de despertar. Examine cada palavra, cada ensino, cada profecia. Não com um coração duro, mas com a sabedoria que vem do alto. Porque quem ama a verdade não tem medo de testar o que ouve. E quem tem o Espírito Santo dentro de si, recebe discernimento suficiente para separar o joio do trigo, até mesmo dentro da igreja. A maior autoridade para julgar se algo vem de Deus não é a emoção que sentimos, nem a aparência de quem fala. É a palavra. João e Paulo, dois gigantes da fé, nos deixaram orientações firmes para não sermos enganados, nem por sinais, nem por discursos bonitos. Eles sabiam que o problema dos falsos profetas não era novo, mas crescente. João nos apresenta um teste espiritual. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. 1 João 4:2-3. Em outras palavras, antes de julgar a profecia, julgue o profeta. Isso não significa avaliar apenas o que ele diz, mas quem ele é de verdade. Porque qualquer um pode dizer: eu creio em Jesus. Mas a confissão real não é só de palavras, é de vida. João está dizendo: observe se essa pessoa vive de forma submissa a Cristo, se ela carrega o fruto do Espírito, se há temor, humildade, arrependimento, se ela prega Cristo ou a si mesma. E Paulo reforça: não desprezeis as profecias, ponham à prova todas as coisas. Ele confirma que sim, Deus fala, mas também deixa claro que nem toda voz que diz ser de Deus realmente é. Esse alerta é poderoso. Deus não se contradiz. Nenhuma profecia verdadeira vai contrariar os ensinamentos da Bíblia. Nenhuma palavra vinda do céu incentiva pecado, promove divisão ou alimenta o orgulho de alguém. Nenhuma revelação será maior que as Escrituras. Por isso, a Bíblia precisa ser o nosso filtro eterno. Se a profecia está alinhada com a palavra, você pode receber. Se não está, descarte. E mais, quando algo está mesmo vindo de Deus, Ele confirma. Seja por paz no coração, por confirmação através de outras pessoas, ou pelo próprio Espírito Santo testificando dentro de você. Quem é guiado por Deus aprende a confiar na sua palavra mais do que em qualquer voz externa. Porque Deus jamais dirá algo que vá contra o que já está revelado. E isso é libertador. Quando alguém se aproxima de você dizendo: tenho uma palavra de Deus, a primeira coisa que precisa passar pela sua mente não é apenas o que será que ele vai dizer, mas sim,
Quem está dizendo isso? A Bíblia nos ensina que pelos frutos conhecemos a árvore. Mateus 7,16. Não é o tom da voz, nem a eloquência que determina se alguém é profeta verdadeiro. É a vida que a pessoa leva. Um verdadeiro profeta não vive julgando os outros. Ele não alimenta fofocas, não promove intrigas entre os irmãos, não busca fama nem lucro com aquilo que prega. Pelo contrário, quem é usado por Deus costuma ser discreto, humilde e cheio de temor. Ele sabe que falar em nome do Senhor é algo sério e treme só de pensar em dizer o que Deus não disse. Se a pessoa que profetiza não demonstra amor, paciência, domínio próprio, se não honra a própria família, se não vive aquilo que prega, algo está errado. O Espírito Santo transforma o interior antes de usar a boca. E mais, o profeta verdadeiro não se acha melhor do que ninguém. Ele reconhece suas falhas, se arrepende quando erra e glorifica apenas a Deus, não a si mesmo. Mas e se você não conhece a vida da pessoa? E se ela está de passagem e nunca mais vai te ver? Nesse caso, o teste muda. Você examina a profecia. Você confere com a Bíblia. Você clama ao Espírito Santo por discernimento. Porque Deus nunca vai te deixar enganado se você pedir sabedoria com sinceridade. Ele revela o que é dele e o que não é também. Chegamos ao ponto mais sensível de toda essa reflexão: o propósito da profecia verdadeira. A Bíblia é clara ao dizer que quem profetiza deve fazê-lo para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14:3. Ou seja, se aquilo que você ouviu trouxe confusão, medo, insegurança ou manipulação emocional, não veio de Deus. A voz do Senhor pode corrigir, sim, mas nunca destruir. Pode confrontar, mas sempre com um convite ao arrependimento e à restauração. Uma profecia vinda do alto nos aproxima de Deus. Faz o coração arder pela santidade. Mesmo quando é dura, ela traz esperança e paz. Deus não é Deus de confusão. Quando Ele fala, tudo faz sentido. E se Ele realmente prometeu algo, então vai se cumprir no tempo certo. Mesmo que demore, mesmo que pareça impossível, Deus não mente. E se aquilo que foi dito não acontecer? A Bíblia já respondeu: não tenha medo desse profeta. Ele falou por presunção. Infelizmente, muitos têm falado em nome do Senhor, sem jamais terem ouvido sua voz. E isso tem adoecido a fé de muita gente. Por isso, guarde essa verdade. Deus fala sim, mas Ele nunca erra. Agora eu te peço, se esse vídeo te alertou ou te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, escreva nos comentários: Senhor, me dá discernimento. E compartilhe com pelo menos uma pessoa que você ama. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Vamos juntos continuar crescendo no conhecimento da palavra e protegendo a nossa fé. Que o Espírito Santo te guie em toda a verdade. Deus te abençoe.